Pronto. Boa tarde, pessoal. Já coloquei para gravar. Mais uma aula nossa, dos alunos do ENAD, professora Bruna Cadengue, de Recife, da Grande Recife, no caso, da UniFG, que fica em Jaboatão dos Guararapes, que é uma das cidades da Grande Recife. Professora Bruna, muito obrigado. Eu venho sempre aqui dar um oi para todos os professores, dar um oi para os alunos. Eu estou vendo aqui que tem alunos que são fiéis a todas as aulas, estão aqui presentes. E aí, um oi também a todos os alunos do futuro. Oi, pessoal do futuro que está vendo pelo YouTube também. Vamos disponibilizar até o final dessa semana todas as aulas que já estão acontecendo no YouTube. Para quem não pôde assistir, assistir. A gente vai, assim, divulgar amplamente todos os links do YouTube para que todo mundo veja. Então, a professora Bruna hoje vai estar com confeitaria. Bruna, muito obrigado por ter Obrigada aceito. a você pelo convite. Bem-vinda. Estou me retirando hoje Obrigada. porque a gente está em semana de planejamento para 2023 já. Então, receber meu abraço, Bruna. A sala você já está... Você não está como host, por quê, Bruna? Não sei. Então, eu vou colocar, só um minutinho. Certo. Bruna, eu vou colocar você como host. Como você não entrou como host, não sei por que eu fiz a programação igual eu fiz a de Gil e deu certo. Se você caiu o rosto ou alguma coisa, você me chama pelo WhatsApp que eu volto aqui. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Combinado? Boa aula, Combinado. Bruna. Boa aula, gente. Um abraço para todos. Até a próxima. Até. Vamos lá, gente. Boa tarde a todos que estão aqui. Como o professor André falou, eu sou professora aqui da UniFG de Pernambuco. Sou daqui de Recife, cidade vizinha, né? E vamos hoje falar um pouquinho sobre a confeitaria, né? Queria saber de vocês. Gabriel já falou lá no início, quando ele chegou, né? Ele falou que come mais do que sabe fazer, né? Do que faz, né? E vocês, meninas que chegaram aqui, né? Já tem a vivência, tem interesse, é uma área que pensa. Enquanto o documento vai aqui carregando, certo? Para eu compartilhar com vocês da nossa aula. Aqui. Deixa eu apertar aqui o documento. Só pela faculdade, certo, tem interesse, que bom. Deixa eu compartilhar aqui, porque não está aparecendo. Agora vai. Então, agora conseguem ver, gente, minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Cadê? Apesar de eu estar cursando gastronomia por enquanto, na área de confeitaria, quem é a chefe em casa é minha esposa, mas eu estou aprendendo. Ótimo. Bom que aí você já vai compartilhando, já tem o local de
de prática, né? Eu também, né, eu trabalho nessa área, então, além de ser professora universitária, eu também atuo na gastronomia, na confeitaria, né? Isso aí veio já de berço, né? A minha mãe também já trabalha, e aí me puxou, né, de uma forma ou de outra, né? Eu sou professora também de educação física, né? A minha primeira formação, né? Fiz mestrado, comecei a dar aula na faculdade e depois me interessei também pela gastronomia, né? Então, estou na UniFG, né? No equilíbrio, né? Na educação física e na gastronomia, certo? Então, à medida que a gente vai vendo aqui as questões, né? Como vocês já devem ter visto outros aulões, certo? A gente trouxe, né? Saiu desmembrando, cada professor saiu desmembrando as últimas provas do ENAD e trazendo justamente o assunto que a gente vai abordar, né? Então, a gente pegou as duas últimas edições, né? E trouxe cada um na sua área as questões, e a gente não é só trazer as questões para vocês, não, tá? É discutir, é saber o que provavelmente pode cair, né? O que geralmente cai, né? Como é que pode cair, como é que é a estrutura das questões ENADes, né? Então, podem tirar dúvida, tá? Hoje, especificamente, confeitaria, mas também, se quiserem falar também sobre o ENAD em si, né? A prova, também podem tirar dúvidas, porque desde que eu estou na instituição, esse é o terceiro ENAD que eu estou acompanhando, primeiro em gastronomia e os outros dois, né, em educação física, mas a estrutura ela é a mesma, né? Então, a gente já vem acompanhando esses alunos sempre, né, nessa reta final, né, já está chegando aí a prova, e acalmar vocês, né, trazer o que de fato vai, né, vir lá na prova, como é que é a estrutura, como é que é o texto, como é que vocês, né, têm que estar acostumados, né, com a estrutura da prova, tá certo? Então, podem tirar suas dúvidas, não fiquem com vergonha, não fiquem pensando que é com uma pergunta besta, que não é, tá? Sempre vale a pena a gente tirar essas dúvidas, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Deixa ele passar. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui, né? Sobre o ENAD. Todas as UCs de gastronomia vai cair na prova. Rosélia, muito provavelmente sempre vai cair um tema, certo? Por exemplo, geralmente sempre cai algo sobre legislação ou sanitário, ou a questão de leis que regem dentro de uma cozinha. Então, são temas que são pertinentes, né? Então, por exemplo, sempre vai cair alguma questão relevante sobre a confeitaria, né? Por quê? O ENAD, ele vai pegar todos os assuntos que vocês viram, certo? E vai trazer lá na prova como uma questão do dia a dia, né? Sobre o que você, né, tem conhecimento daquela área. E, de fato, eles misturam bastante os conhecimentos, né? Então, pode ser que não tenha nada sobre o merengue, que a gente vai ver nessa questão, mas pode ser que fale sobre uma outra questão de confeitaria, tá? Então, geralmente, ele aborda sempre os principais, né, assuntos que regem as ciências, né? No caso, a gastronomia, a gente falando do ENAD de gastronomia, tá certo? Então, como é algo específico, sempre vão vir questões específicas referentes ao que vocês estudaram ao longo, né, desses 2 anos, tá? Então, não tenho como te afirmar, vai cair sobre merengue dessa vez. Pode ser que não caia, pode ser que caia sobre outro assunto que a gente pode não abordar hoje, mas vocês já vão estar preparados sobre a estrutura, sobre como é que a gente consegue,
né, e avaliando cada questão, tá certo? Mas é importante. Lembrando que a prova do ENAD, ela é dividida em duas partes. Tem os conhecimentos gerais, né? Então, atualidades, o que é que está acontecendo no dia a dia de vocês, fora a questão específica, né? E aí eles vão colocar tudo que eles acham interessante e importante que um profissional formado ele precisa, né, ter esse conteúdo, tá certo? Então sempre vão ter esses dois componentes, os componentes do conhecimento geral, né, e o conhecimento específico, que no caso é a gastronomia, tá? Eu não tenho como afirmar, mas muito provavelmente um assunto de cada UC, vamos dizer assim, que pode vir a ser comentado, tá certo? Então, vamos lá. Essa questão é sobre os merengues, né? Que vocês com certeza já viram em sala de aula. Vamos lá. Os merengues, eles são produzidos a partir das claras de ovos, né? Batidas em neve em conjunto com açúcar, né? Tem diversos usos na confeitaria, ora como base, ora como recheio. Basicamente, há 3 maneiras clássicas que a gente prepara esses merengues, certo? Vamos lá. Considerando essas informações, bem como a utilização da base da confeitaria, avalie as afirmações. Então, vocês conseguem entender que, nesse primeiro enunciado, é só para lhe situar sobre o que é o merengue, né? Ou quem ainda quem esqueceu, dá tempo de revisar. Então, ele situa o leitor nesse primeiro texto que ele não está querendo que você responda algo nesse primeiro momento. Ele quer que você entenda, certo? Que a partir de agora você vai ter que julgar seções, afirmações que ele lista aí, no caso, 3 seções, né? 3 afirmações sobre aquele assunto que ele comentou lá em cima, tá? Então, é só para situar o leitor. Como são várias questões, vocês vão ter que ser situados a cada momento, ou seja, todo enunciado ele vai lhe situar sobre algum assunto específico e vai descrever o que é que vocês precisam saber, né? O que é que vocês vão avaliar ali, o que é que está certo, o que é que está errado, tá bem? Então, vamos lá. Primeira afirmação, né? No merengue francês básico ou a frio, a clara ela é batida em neve, acrescentando-se açúcar, tá? Esse merengue ele é usado em ovos nevados, omeletes flambadas e de fundo para sobremesas como vaqueirinho, né? Que na realidade é uma espécie de parecido com a pavlova, tá? Levando ao forno para tornar-se um suspiro, certo? Como se fosse aquela partezinha de baixo, certo? Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é sobre o merengue italiano. No merengue italiano, adiciona-se o açúcar à água e leva-se a mistura ao fogo até que se torne uma calda fervente. Que é despejada sobre as claras de neve, bate-se então continuamente até que se obtenha um creme brilhante e uniforme. E esse merengue serve para coberturas diversas, né? E também ele é conhecido como marshmallow. Essa é a segunda afirmação. Vão prestando atenção aí, vão avaliando. E a terceira informação que ele fala é sobre o merengue suíço, onde ele diz que o merengue suíço é quando as claras, né, as claras com o dobro do seu peso em açúcar são batidas em banho-maria. Depois a gente adiciona, né, o suco de limão ou qualquer outro, né, ácido para tornar mais firme esse merengue, que serve também como cobertura. E aí, no final, ele coloca: é correto afirmar em letra A, apenas uma é correta,
Letra B, apenas a terceira afirmação ela é correta. Letra C, 1 e 2 corretas. Letra D, 2 e 3. E a letra E, 1, 2 e 3 estão corretas. O que é que vocês conseguem lembrar, né? O que é que vocês conseguem afirmar aí sobre essa questão, né, de merengues? E aí eu vou explicar depois, tá? Pode falar à vontade. Quem quiser ligar o microfone, pode ligar também, tá, gente? Fiquem à vontade. Aqui, Gabriel está dizendo que acha que somente a primeira é correta, no caso, sobre o merengue francês. E as demais, Rosélia e Gislene. O que é que vocês acham? Vocês concordam com o colega de vocês? Vocês discordam? Vamos lá. Podem pensar, tá, gente? Não fiquem afobados, não. De fato, como é muito texto, você tem que, a partir do momento que sair lendo na prova, você já vai sinalizando para quando ele questionar lá na frente o que é certo, o que é errado, você já ter uma orientação, certo? Porque, de fato, a prova ela vai ser cansativa, porque tem muito texto, tem muito conteúdo, né? E aí, meninas, alguma... Gislene acha que a primeira e a segunda estão corretas. E Rosélia? Vamos lá, Rosélia. Pode discordar dos seus amigos, viu? Cadê? Gabriel está dizendo que havíamos visto que o merengue francês é o mais frágil, o italiano é o mais rígido e o suíço é o mais versátil que o francês, que é o suspiro que estamos acostumados. O slide está muito pequeno, não consegue ler. Está pequeno, gente. As alternativas, vamos lá. Aí você pode dizer não só a alternativa, mas no meu não saiu da capa XD. Eu não estou entendendo. Vamos lá. A primeira alternativa é sobre o merengue francês. O segundo, o italiano. E a terceira sobre o suíço. Aí, as alternativas. Aparece o slide do aluno. Não consegue? Não, gente, não acredito, não. Espera aí. Esse aqui, vocês não estão conseguindo ver? Agora? Ah, sim. Me desculpem. Não sei por quê, mas para mim está na mesma tela. Mas... agora melhorou, né? Desculpa, gente. É porque para mim não estava aparecendo que estava pequeno. Então, vou dar mais um tempinho para vocês avaliarem a questão, tá certo? E aí, Gabriel, permanece? Já que agora conseguiu ver direitinho. Gabriel, tu acha que tu errou? Então, 1 e 2 corretos. Não tem problema. 1 e 2 corretos, letra C.
e Rosélia, consegue ver agora? Letra C. Quem foi que também falou letra C, não foi? Foi Gislaine, só falta a Rosélia. Deixa ela terminar de ler, para a gente compartilhar aqui. Se quiser, pode discordar dos colegas. Acho que é a 1 e a 2. Vamos lá. Então, todos acharam que era a mesma resposta, né? Do merengue francês, né? Que ele é batido a frio, né? Acrescentando apenas o açúcar. E ele pode ser usado, né, no ovo nevado, no omelete, certo? No suspiro. E sobre o merengue italiano, né? Que a gente faz uma calda, né? E a gente vai despejando, logicamente, aos poucos, né? Nas claras já batidas em neve. E aí a gente vai obtendo aquele creme bem brilhante, bem uniforme, e que ele também serve como uma cobertura, né, de um bolo, que a gente também conhece ele como marshmallow, né? Mas eu quero dizer a vocês que a terceira afirmativa ela também é correta, tá? Então, o merengue suíço, ele é feito ali naquele banho-maria, né? Quando a gente coloca as claras e o açúcar, vai batendo em banho-maria, certo? E depois a gente coloca, né, algum ácido, né? Seja o suco de limão, né? Seja algum acidulante que vai tornar aquele merengue mais firme, né? E ele também serve, né, para as coberturas de bolo, tortas. Não lembrava da parte do ácido. Ah, sim. A gente sempre coloca, gente, né? Dependendo da sua preparação. Se for um suspiro, a gente sempre vai colocar um ácido, né? Para ele dar firmeza, né? A gente sempre coloca. E até o merengue, ele já pede, né? É tão doce que ele também já pede o limãozinho, né? Ele sempre pede um ácido, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui algumas, até explicações com modo de fazer, com uma receitinha, tá? Só para que fique bem claro para a gente, certo? Então, aqui é o merengue comum ou merengue francês. Então, ele pode ser utilizado essas duas nomenclaturas, tá? Então, quando a gente fala merengue comum ou merengue a frio ou merengue francês, a gente está falando da mesma preparação, certo? É aquele que a gente precisa, tá? Que depois ele vá ser assado, né? Ele passe por alguma cocção, porque a gente está usando as claras cruas, né? Então, esse é um merengue que a gente precisa que ele passe por algum processo de cocção, né? Que é o a frio, né? Então, é o basicamente que a gente usa ele para suspiro, para pavlova, né? Então, para ovos nevados, a gente pode usar, né, esse merengue, tá? Então, a gente sempre vai preparar ele com aquele globo, né, da batedeira, ou há quem faça à mão, mas dá mais tempo, né? Inicialmente, a gente vai batendo as claras, né, até formar aqueles picos, né, mais mole, e aí a gente vai acrescentando açúcar e ele vai ganhando maior volume, tá? Já o merengue suíço é aquele que precisa do banho-maria, tá? Então,
a gente vai colocar na tigelinha, né? Que vai levar para o banho-maria as claras junto com o açúcar, tá certo? E a gente vai com o fouet ali, muito cuidadosamente, controlando a temperatura também. Por quê? Para que a gente não cozinhe as claras e vire ali um ovo doce, né? Um ovo ali que não é o que a gente quer. A gente quer apenas que as partículas do açúcar ela vá dissolvendo com calor. A partir do momento que a gente vê isso, é em cerca de 50 graus, tá, gente? Aí a gente vai pegar essa mistura da clara com o açúcar já levemente dissolvido e a gente vai botar num bowl e bater na batedeira em uma velocidade alta para que ele forme aqueles picos mais duros, né? E que esfrie completamente, certo? Já o merengue italiano, que também pode ser conhecido como marshmallow, né? Ele tem um brilho diferente. Por quê? A gente, primeiro, bate as claras, né? Deixa as claras lá em neve, e a gente vai fazer uma calda de açúcar com água. A gente faz essa calda, né? E assim que ela atingir a temperatura certa, que aí a gente pode ver em torno de 117 graus, a gente vai colocando na clara em neve e a batedeira lá em ação, tá? E aí você vai colocando lentamente essa calda, porque a calda está quente, né? E ali as claras estão na temperatura ambiente, né? Para também a gente não colocar de vez e cozinhar e virar, né, algo que a gente não quer, certo? E aí ela quente, de tanto bater, certo? Vocês vão perceber que até a estrutura do bowl, se o bowl for de inox, você vai perceber que ele vai esfriar. E é justamente quando esse merengue esfria é que ele vai conseguir formar os picos mais firmes. E aí você pode usar para cobrir um bolo, cobrir uma torta, né? Então, fica à vontade para utilizar. Então, ficou claro, gente, a diferença entre esses três tipos de merengues, o francês, o italiano e o suíço? Lembra, francês é o frio, tá? Italiano é aquele que a gente precisa de uma calda. E o merengue suíço é aquele que eu preciso fazer no banho-maria. Tá certo? Qualquer dúvida, vão falando. Tem mais. Apareceu aqui. A calda é quente. A calda é quente, sim. Viu, Rosélia? Porque se ela esfriar, ela vai ficar um caramelo. Então, ela não vai agregar ali naquela clara. Certo? Vocês fazem um teste. Pega aí, hoje é segunda. Faz um teste aí no meio da semana. Não precisa de muita coisa. Então, é açúcar, água e clara. Certo? Faz um teste, né? Porque, às vezes a gente fica só tentando decorar, e às vezes a gente, só de fazer numa aula prática, né, em casa, testando alguma receita, a gente vai e assimila muito mais rapidamente, e aquilo ali você não vai esquecer, não está decorado, tá? Exatamente, vai sim. Qualquer um, tá? A gente pode colocar o ácido, certo? Por exemplo, eu quero fazer suspiro. Eu posso colocar um ácido. Geralmente, nas receitas, a gente coloca um ácido, tá certo? Obrigada. Por nada, pode tirar dúvida. Vamos lá para o próximo. Sobre creme, tá, gente? Vamos lá. Os cremes, eles são ingredientes essenciais na confeitaria, né? Seja para guarnecer uma sobremesa, seja para rechear algum doce, ou mesmo
né, servir como um componente de uma preparação. Na confeitaria clássica, os cremes mais usados são o creme anglais, ou o creme inglês, tá? O chantilly e o creme de confeiteiro. Não está mudando, deixa eu... Eu não sei por que não está mudando automaticamente para vocês. Mas vocês chegaram a ver aqui a receita que eu estava falando? E do nada não foi. Deixa eu ver. Não? Oh, gente. Como é que pode? Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu abrir. Deixa eu voltar aqui. Agora, foi? Que para mim aparece da mesma forma. Pronto. Mudei. Vocês conseguem ver? Ah, perfeito. Vou nem mexer muito, então. Aí, aqui, o merengue comum, tá? O merengue suíço, certo? E o merengue italiano, ok? Conseguiram acompanhar? Só me dá um legalzinho aí. Ficou somente com comum. Eu não sei por que não. Entendi, deixa eu ver aqui. E agora, vocês estão vendo o quê? Peraí, deixa eu voltar. Eu quero que vocês acompanhem tudo. Agora. Francês, suíço e o italiano. Ah, perfeito. Pronto. Então, bora lá. E aí vocês vão me falando, se vocês não estão enxergando. Agora, chegaram do creme. Ui, meu Deus, já dei a resposta. Tá ok. Então, bora lá. Então, na confeitaria clássica, gente, os cremes mais utilizados são o anglais, certo? O chantilly e o creme de confeiteiro, né? Que também é muito conhecido como creme pâtisserie, né? Que eu acredito que vocês já devam ter feito aí nas aulas de confeitaria, tá? Então, esses cremes são os cremes básicos, certo? Que eles vão diferir em relação à sua composição, mas todos, né, têm o ingrediente laticínio como ingrediente principal, tá? Então, uns vão ter um creme de leite, outros vão ter o leite em si, certo? E que vai diferenciar a composição dos demais, certo? Então, aqui, a pergunta é, na receita tradicional do creme de confeiteiro, que tem como base o leite, que é cozido e acrescido a... Aí tem letra A, claras, gelatina e rum. Letra B, gemas, amido e baunilha. Letra C, manteiga,
gemas e baunilha. Letra D, claras, farinha de trigo e baunilha. E letra E, gemas, creme de leite fresco e suco de maracujá. Quero que vocês observem aí que é o creme de confeiteiro. Então, no primeiro enunciado, primeiro texto, é a mesma situação da questão anterior. Ele vai sintonizar você sobre o que ele vai falar. Então, são cremes. Então, eu já entendi. Quando ele fala confeitaria clássica, aí já vem 3 cremes aí que eu conheço, que é o creme anglais, o chantilly e o creme de confeiteiro. Alguém ligou o microfone, pode falar, viu? Fiquem à vontade. Certo? Então, o creme de confeiteiro, ele tem como base o leite. Cadê? Bruna, vimos na aula, mas já esqueci. Faz parte, gente. Por isso que a gente está aqui nessa revisão, tá certo? Não se preocupe. Acha que é a letra C, certo? E Bruna acha que a letra... Tem uma xará. Seja bem-vinda, Bruna. Acha que é a letra B. Gislaine também acha que é a letra B. Vamos lá. Quem mais? Gabriel acha que é C. Bruna. Falta Rosélia. Vamos lá. Tem tempo. Acha que é C, então ficou meio a meio, né? Então, vamos lá. A receita tradicional do creme de confeiteiro, ele tem como base o leite. Alguém lembra como é o passo a passo? Eu tenho aqui uma revisão, mas alguém lembra como é que é? Eu sei que tem gente aí que já disse que não lembra muito. Mas vamos lá. Existe um passo a passo que a gente precisa fazer, certo? Pode falar, Rosélia. Ela levantou a mão. Oi, chefe, tudo bem? Oi, tudo bom? Que bom escutar uma vozinha. Bom, assim, sobre a confeitaria, eu digo por mim, eu não sei muita coisa, porque na minha unidade, eles ofertaram agora a confeitaria em apenas 5 dias de aula. Foi intensivão. Em dias diferentes. Isso. E assim, a gente só teve a primeira aula e eu sou daquelas que aprendo na prática. Então, primeiro dia de aula, 3 horas de teórica, assim, eu estou tentando buscar muita informação na cabeça, mas tá muito difícil. Desculpa o chute ou por não saber. Assim, não, nem se preocupe. Porque... Esse é o momento, gente. Esse é o momento. Se preocupem, não. Eu realmente gravo muito na prática. Eu preciso praticar para ter todos os passos na cabeça. Foi o que eu falei, né? Tá na dúvida? Vai lá, pega a ficha técnica, revisa, que às vezes nesse momento é que a gente vai fixar, né? Porque a nossa área é prática, a gente não tem muito o que ficar conversando, a gente é colocando na prática mesmo. Viu? Mas nem se preocupe em relação se eu errar. Aqui é o momento de revisão, né? É o momento de errar para a gente revisar e lá no ENAD vocês fazerem bonito. Tá certo? Não se preocupem com isso. Então, vamos lá. Ficamos divididos, né? Entre a letra B e a letra C. Vamos lá. Temos ingredientes próximos, né? Bem parecidos entre uma e outra alternativa, mas, de fato, a alternativa correta são gemas, amido
e baunilha, tá? Vamos lá. O creme de confeiteiro, gente, ele tem todo um passo a passo, né? Então, quem ainda vai fazer na prática, já vai chegar lá sabendo, certo? Então, ele quer saber o que é que a gente faz, né? Depois que esse leite, ele é cozido, ele é acrescido aonde, tá? Então, primeiramente, gente, a gente vai misturar o amido, certo? Com aquelas gemas, tá? A gente faz uma misturinha ali, e o açúcar também, tá? Então, a gente já deixa essa misturinha, fica grudadinho mesmo, tá? Porque tem o amido, que a função dele é dar essa encorpada. Quando a gente aquece esse leite, a gente vai colocar no... Ui, voltei. Na gema, o amido e a própria baunilha. Por quê? Às vezes a gente já pode, quem está trabalhando já com a fava de baunilha, a gente bota até a fava da baunilha, né, para esquentar junto com o leite, que aí ele já vai saborizando esse leite, tá certo? Então, esse passo, logo imediatamente que o leite ele é cozido, ele é acrescido a gema, o amido e a baunilha, tá? Não quer dizer, tá, gente, que a gente não usa a manteiga, a gente vai usar a manteiga, só que é já lá no final, certo? Então, na realidade, a questão tem um jogo aí, né, de palavras, certo? Então, a própria questão, ela faz com que você pense que são só os ingredientes que ele está perguntando, mas, na realidade, é o passo a passo da receita, certo? Então, quando a gente está com o leite já quente, certo? A gente vai colocando nessa misturinha que a gente inicialmente fez, com as gemas, o amido e a baunilha, certo? E vai colocando, gente, bem devagar, tá? Por quê? Ali a gente tem gema. Então, se a gente colocar o leite todo quente dentro daquele recipiente e depois for mexer, a gente vai cozinhar ali e vai ficar partículas, né, daquela gema, que não é o que a gente quer um creme liso, tá? Então, a gente sempre vai separar, né, em torno de 1/3 dele, a gente vai mistura, certo? E vai acrescentando o leite quente aos poucos. Isso também é uma técnica chamada de temperagem. A gente vai temperar as gemas, porque a gente não pode colocar ela de vez. A gente tem que ir colocando aos pouquinhos, né? Então, quando a gente fala lá em temperagem de chocolate, não tem essa questão da temperatura, então ele está quente e a gente vai tentando esfriar ele numa pedra ou colocando mais chocolate em temperatura ambiente. Então, é basicamente isso, tá? Eu não quero que o ovo ali ele cozinhe. Eu quero o quê? Que se torne um líquido, um creme liso, né? E aí eu vou colocando aos pouquinhos. Por fim, coloquei já toda a quantidade de leite. E aí eu volto para a panela, porque o amido é quem vai trabalhar agora, porque ele vai espessar, tá certo? Acrescenta no final, né, já a manteiga, para dar aquela encorpada, e gordura, gente, vai dar brilho, tá? E a gente coloca sempre num recipiente para ele esfriar, para a gente trabalhar com ele mais frio, sempre colocando um filme plástico por cima, para que ele não crie essa película e que ele fique pedaçudo, tá certo? Eita. Saída da... Pronto, voltamos.
Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos avaliar as outras alternativas. Estão acompanhando aqui? Que eu voltei para a questão? Só me dá uma confirmação. Beleza. Então, vamos lá. Por que, professora, não é a letra A? Gente, a gente não usa clara, tá? Nesse creme, muito menos gelatina. Então, o creme clássico de confeiteiro não leva isso. Ah, professora, mas eu vi uma confeiteira na internet que fez ela adaptou, certo? Confeitaria clássica, o creme de confeiteiro não é feito dessa forma, tá bem? Aqui a questão da letra C, vocês entenderam o porquê que está errado? Não é por causa dos ingredientes, e sim a etapa que a gente está falando, certo? Letra D. Novamente, a gente não usa clara nesse creme, certo? E, tradicionalmente, a gente não usa, certo, a farinha de trigo. Ah, professora, mas a farinha de trigo, ela também não é um espessante, ela é um espessante, tá? Mas, tradicionalmente, a gente utiliza para o creme patisserie o amido, tá? Se você quer fazer uma releitura e quer utilizar, pode sim. Mas aí, lembrando que você não está na confeitaria clássica, ok? E a letra E, gema, ok. Creme de leite fresco, a gente não usa. A gente usa o creme de leite fresco para o quê? Para o chantilly, tá? Suco de maracujá. Eu posso até fazer um creme de confeiteiro saborizado com suco de maracujá, tá? Não é errado, a gente faz. Porém, o clássico, ele é de baunilha, tá bem? Então, quando ele coloca lá no enunciado, na receita clássica, tradicional, certo? Aí ele já elimina essas questões que a gente está fazendo. Ah, eu vou fazer uma adaptação. Tudo que é adaptação que foge ali da clássica tradicional, tá? Então, prestem atenção, gente, que vocês sabem o conteúdo. Vocês viram na prática, vocês viram alguém fazendo alguma live, né? Basta, às vezes, um jogo de palavra que a gente acaba, né, escorregando, certo? Então, preste atenção, é muito importante. Não se afobem na hora da prova. Vocês têm tempo, tem um tempo razoável aí para vocês preencherem as questões, e de fato é algo que vocês têm que buscar, né, no que vocês fizeram, né? Super tranquilo, tá? Não se preocupem com relação a isso, tá bem? Vamos para a próxima questão. Ela é maiorzinha. Conseguiram? Estão vendo? Antes que eu entregue novamente a resposta da questão. Beleza, vamos lá. Essa aqui é interessantíssima, tá, gente? Vamos lá. Quem gosta aí de bolo? Vamos lá. É sobre a mistura, certo? O processo que se dá, né, na construção de pães e bolos, certo? Então, vamos lá. A mistura de massas é um processo complexo, né? Ele envolve mais do que uma simples combinação de ingredientes, né? Para controlar a mistura e os métodos que são empregados, né, na fabricação de massa de pães e de bolo, é importante compreender, né, as diversas reações que ocorrem durante todo esse processo. Em geral, o processo de mistura de massa compreende 3 estágios, certo? Primeiro, a mistura dos ingredientes. Segundo, a formação da massa. E o terceiro, o desenvolvimento da massa, tá? Então, esses estágios, eles se sobrepõem, né? Então, a massa, por exemplo, ela começa a se formar, a se desenvolver antes mesmo que todos os ingredientes eles estejam completamente misturados, tá? Então, dependendo do processo, dependendo do que é que eu estou fazendo, às vezes, antes mesmo de eu finalizar, ela já está desenvolvendo,
né? Então, esses processos, eles podem estar entrelaçados, tá? Então, produtos diferentes contêm ingredientes distintos, proporções variadas, né? Então, por exemplo, uma massa de pão francês e uma massa de um bolo é completamente diferente, né? Então, a primeira não leva gordura nem açúcar, né? Ao passo que a de bolo precisa, né, dos dois e em grandes quantidades, se a gente for comparar, né? Então, por exemplo, a primeira leva uma percentagem menor de líquido. Por quê? A massa de pão, ela é mais firme, né? Ela precisa de uma firmeza, né? E que se transforme em um produto que é bastante consistente depois de finalizar, né? Já a massa do bolo, ela, lógico, tem fórmulas e fórmulas, né? Mas, em sua grande maioria, ela é líquida ou semilíquida, né? Resultando em um produto que mais macio. Então, por causa dessas e de outras diferenças, cada um dos itens, né? Ou seja, se eu vou fazer um pão, se eu for fazer um bolo, o processo, por mais que levem os mesmos ingredientes, porém proporções diferentes, e os métodos de preparo e o método de mistura deles tem que ser diferente, tá? Então, vamos lá. Então, vocês perceberam que nesse primeiro momento ele se toniza por completo e até fornece, né, esclarecimento e conteúdo para quem está lendo pela primeira vez, tá? Se, por exemplo, eu fosse uma pessoa que eu não soubesse, né, não soubesse nada de gastronomia, lesse, eu iria entender que essa mistura, ela existe, é parecida, passam por processos parecidos, né, estágios parecidos, porém, o desenvolvimento de uma massa é diferente da outra, tá? Então, considerando os processos de produção de pães e bolos, a gente tem que achar a opção correta. Vamos lá. Primeira opção, letra A. No processo de mistura da massa de pão, a sova tem por finalidade aumentar a elasticidade da massa e a melhorar qualidades sensoriais do pão. Letra B. No processo de produção de pães, o emprego do método massa direta, quando os ingredientes são misturados simultaneamente, proporciona pães mais aromáticos e com sabor mais intenso. Letra C. No processo de mistura de bolo, utiliza-se o açúcar como substrato para o fermento químico, uma vez que o primeiro consome o segundo e incrementa a reação de fermentação. Letra D. Na etapa final de fermentação do pão, ocorre a homogeneização dos ingredientes e o desenvolvimento do glúten. E, por fim, letra E. No método cremoso, a aeração da massa do bolo ela é obtida por incorporação de ar na gordura. Já no método espumoso, se dá por meio de batimento dos ovos. Tem maior complexidade. E aí vocês podem observar que essa questão ela permeia duas áreas, a confeitaria e a panificação, tá? Então, vocês perguntaram lá no início, professora, né, todas as UCs vão cair. Às vezes pode cair numa mesma questão assuntos que são de disciplinas ou UCs diferentes que vocês assistiram, tá? Mas naquele momento ele juntou por algum motivo, né? Então, não tem uma regra, tá? Vou ficar aqui caladinha, só esperando vocês dizerem aí o que é que vocês acham. Gabriel já foi rápido. Eu acho que a alternativa certa é a letra A. Vamos lá.
Aos que chegaram depois, podem falar também, tá? Eu estou falando aqui com o pessoal porque eu memorizei o nome de quem estava logo no início, certo? Mas sejam bem-vindos, tá? E fiquem à vontade. Eita, que todo mundo agora disse que era a letra A. Podem ler aí com calma. Pode discordar do colega, que é o momento de vocês. Rosélia A, Bruna também A, Gisley, letra E, Gabriel, letra A. Quem tem dúvida também pode perguntar, ou professora. Pode perguntar. Mais alguém? Maciel, letra A. A dúvida está entre A e letra E, né? A maioria. Vamos lá. Mais um minutinho. Cadê? Bruna, eu já ouvi algo sobre o açúcar e fermento no bolo, mas não lembro exatamente o que era. Certo. Vamos ver aqui. Mais alguém? Mais ninguém não? Então vamos lá. Vamos esclarecendo cada uma delas, certo? A maioria falou sobre a letra A, não foi? Letra A. Vamos ler a letra A. No processo de mistura, certo? Da massa de pão, a sova tem por finalidade aumentar a elasticidade da massa e melhorar as qualidades sensoriais do pão, tá? O que é que vocês acham? Tá certo isso? Vamos lá. Vamos lá.
Na realidade, essa palavra tem uma... Deixa eu já liberar a questão correta, tá? Mas para que a gente vai explicando cada uma delas, tá? Ele fala qualidades sensoriais, tá, gente? Então, na realidade, a sova... O que é que a gente faz na sova? A gente quer o quê? A gente trabalha bastante a massa, né? Para reorganizar ali a proteína, né? A formação do glúten, para fazer com que a textura dela ela fique lisa, ela fique elástica, de fato, como falou aí, mas não fala em questão de qualidade sensorial, tá? Então, durante essa fermentação, essa massa ela vai crescer de uma forma desejada. E se ela não tiver elástica, ela não vai o suficiente o gás carbônico, né, que a gente gera ali, ele vai liberado no processo, ele vai ficar preso, ele não vai ser liberado, tá? Então, é nesse quesito, certo? Letra B. No processo de produção de pães, o emprego do método de massa direta, né, de fato, é quando a gente coloca todos os ingredientes simultaneamente, né? Então, a gente não cria aquela esponja, né? Ele aí está dizendo que proporciona pães mais aromáticos e com sabor mais intenso. Errado, né? Pelo contrário, né? Aqui, o método direto, ele facilita, porque a gente consegue produzir mais rapidamente, né, o pão, mas ele não tem esse objetivo de produzir pães mais aromáticos, com um sabor mais intenso. Não, porque até o processo de fermentação é menor. Então, diferentemente o método indireto, quando a gente cria lá a esponja, então, ali eu estou o quê? Criando um fermento, e ali eu estou aromatizando, dando mais sabor, tudo isso no método indireto, tá? Foi Bruna que falou sobre o fermento e o açúcar e o fermento. Quando a gente fala de açúcar e fermento, né, na realidade, o açúcar ele é o alimento do fermento, né? E, de fato, se vocês... não sei se vocês tiveram já a experiência de criar um levain, que é uma fermentação natural, né? Então, inicialmente, para a gente começar, né, na sua grande maioria, a gente faz com o quê? Com caldo de cana fermentado. Então, a gente compra um caldo de cana, deixa ele lá na temperatura ambiente, pega uma parte dele e vai criar a primeira parte, né, junto com a farinha de trigo, tá? E ali eu vou criando, ou seja, o açúcar é o substrato ali, né? Ou seja, é o carboidrato, é o alimento, né? Daquele fermento ali. Porém, não sei se vocês perceberam, né? Quando ele fala no processo de mistura do bolo, utiliza-se o açúcar como substrato para o fermento químico. O fermento químico é o fermento de bolo, aquele pozinho branquinho, né? Que a gente compra, tá? Uma vez que o primeiro, veja a inversão aí de palavras. O primeiro que ele fala é o quê? É o açúcar. Consome o segundo. O segundo é o fermento químico. Ou seja, ele está dizendo que o açúcar é que vira o alimento do fermento. O açúcar consome o fermento, incrementa a reação de fermentação. Tá certo? Então, ele começa a falar algo que na sua cabeça pode fazer sentido, certo? E depois ele inverte por completo o jogo de palavras. Uma vez que o primeiro que ele falou foi quem? O açúcar. Consome o segundo. Então, ele está dizendo que o açúcar consome o fermento. Isso não existe, tá? Isso aí está errado. Letra D. Na fermentação, na etapa final de fermentação do pão, ocorre a homogeneização dos ingredientes e o desenvolvimento do glúten. Não, gente, não é na reta final, né? Não é na etapa de fermentação do pão, não.
né? Homogeneização é quando a gente está lá com todos os ingredientes. E o desenvolvimento do glúten é a sova. Então, a gente não vai sovar na etapa final. A gente sova depois que os ingredientes estão lá, homogeneizados, e aí a gente vai sovar, depois a gente deixa descansar para ele fermentar. Então, depois que ele fermentou, já está no local, a gente leva para assar. Então, ele não ocorre na etapa final, tá? E, por fim, em relação a métodos de mistura para bolo, né? Então, vamos lá. No método cremoso, a aeração da massa é obtida pela incorporação de ar na gordura. E o método espumoso se dá por meio de batimento dos ovos. Correto, tá? E aqui eu trouxe para vocês observarem. Então, a imagem não está das melhores, mas aí eu vou descrevendo para vocês. Quando a gente vai fazer um bolo, tá? Que leva gordura, ou seja, uma massa amanteigada, a gente utiliza o método cremoso para a gente trabalhar. Porque se eu tenho gordura, certo? Então, depois que a gente coloca o que primeiro na batedeira? Lógico que tem receitas e receitas, mas sempre vai existir a gordura, o açúcar, e depois a gente vai colocando os ovos, né? Ou seja, ali é o processo do cremoso, o método cremoso, vai virar um creme. Tanto é que no modo de preparo de muitas receitas diz, quando esse creme ficar esbranquiçado, a gente coloca, a gente começa a inserir os ingredientes já peneirados, já os secos, né? Ou seja, é nesse momento. É esse método cremoso, tá? Então, primeiro a gente bate na batedeira a manteiga, o açúcar, coloca os ovos e depois vai acrescentando os secos, que aí pode ser o chocolate, tem o fermento, tem a farinha de trigo, certo? Tudo isso. Depois que adiciona, né, os ingredientes líquidos, sempre alternando, e finaliza com uma massa mais espessa, não digo tão líquida, né? Porque eu tenho ali uma gordura que criou ar entre as partículas dela, né? Então, eu quis expandir ela para deixar o bolinho amanteigado, fofinho, ok? Esse é o primeiro método. No segundo método, que é o método espumoso, certo? Existem dois métodos espumosos. Tem um básico, tá? Que... Ui, desculpa. Primeiro a gente aquece os ovos e o açúcar em banho-maria e depois vai bater na batedeira, tá? E depois a gente coloca, né, os ingredientes secos, peneirados, né, aquela mistura, e depois a gente coloca para assar, certo? Então, por exemplo, pão de ló. Pão de ló é uma massa que não leva gordura. Então, como é que eu quero que o pão de ló cresça? Pelos ovos batidos, tá? Então, eu posso conseguir pelo método espumoso básico, como também posso pelo método com os ovos separados. Então, eu posso ter uma mistura lá dos ovos inteiros e o açúcar até aquele estágio de fita, ou seja, você consegue, não fica líquido por completo, mas você consegue ver uma fita quando você levanta. E depois a gente pode preparar o merengue em pico leve e sair adicionando, né, aquela clara batida ali lentamente para que a gente possa, né, aerar aquela massa, ou seja, dar maior volume. Então, existem essas duas situações que vocês podem, né? Eu não quero fazer um bolo com massa amanteigada. Pode fazer. Como é que ele vai ganhar volume? Eu tenho que ou fazer as claras em neve separadamente, ou eu aqueço as claras junto com
junto com açúcar, fiz ali, dissolvi o açúcar, bato e vou acrescentando os outros ingredientes. Então, eu consigo ali ganhar maior volume, tá certo? Então, retornando, a alternativa correta é a letra E. Show de bola. Dúvidas, gente? Tô achando que vocês estão caladinhos. Eu que estou falando, né? Vamos lá. Então, se ninguém tem dúvida, vamos seguindo. Vamos lá, aqui. Eu trouxe até uma receita para vocês. No momento de depressão por ter errado, não se preocupe, você está errando no momento certo. Certo? Acontece, né? Se é algo, gente, que vocês viram há muito tempo, e se vocês não estão na prática, às vezes você pode esquecer. Então, por isso que a gente tá fazendo esse momento de revisão, justamente para que vocês possam ver onde é que vocês têm mais dificuldade, dar aquela revisada. Ah, professora, eu tenho dificuldade em confeitaria, de fato. Eu já achava, e agora estou vendo uma dificuldade que eu não imaginava como é que era. Então, vocês já vão focar direitinho, né, naquela dificuldade de vocês, tá certo? Então, não se preocupe, Gabriel, você vai fazer ótima prova. Nem se preocupe, certo? Então, vamos lá. Essa outra questão, né, nem vem parecendo uma questão, né? Vem aqui uma receita de bolo de farinha de milho. Quem quiser aí, ó, já pode anotar, tira o print, certo? Acredito que dê certo, certo? Não sei se ela está balanceada, mas vem aí. Então, ele fala, bolo de farinha de milho. Ingredientes: 2 copos de leite integral, 2 copos de açúcar, 2 copos de farinha de milho, 3 ovos, 3/4 de copo de óleo, 50 gramas de queijo meia cura ralado, 50 gramas de coco ralado e 1 colher de sopa de fermento em pó. Não se preocupe. Vamos lá. A gente vai entender, viu, Rosélia? Ele deu a receita, certo? Até aí tudo bem, né? E aí embaixo tem modo de preparo. Modo de preparo é coloque todos os ingredientes no liquidificador e deixe-o bater por mais ou menos 3 minutos. Despeje a mistura em uma assadeira untada e polvilhada com açúcar ou fubá. Ponha a massa do bolo para assar em forno médio até dourar. Isso aí é um modo de preparo, ou seja, bateu tudo no liquidificador, botou numa assadeira untada e polvilhada, colocou lá no forno, deixei até eu ver que ela dourou, o bolo dourou na parte de cima, né? Então, vem aí a questão. Esse bolo de farinha de milho, dados os ingredientes, né, nele utilizados, ele pode ser consumido sem restrição, ou seja, não tem problema de ser consumido por pessoas portadoras de... Aí tem letra A, diabetes. Letra B, doença celíaca. Letra C, alergia à caseína. Letra D, alergia à albumina. E letra E, intolerância à lactose. Perceberam a questão? Vamos lá. Ele dá uma receita de bolo, certo? E depois ele quer saber, né? Depois que a gente conheceu toda a receita, todo o processo, né? Todos os ingredientes e o modo de preparo. Depois de a gente conseguir compreender como é que é todo o processo, ele quer saber quem é que pode consumir esse bolo sem restrição. Ou seja,
Ele quer saber se alguém que tem alguma restrição alimentar pode comer esse bolo. Conseguiram compreender? E aí vai, gente, para algo... Podia ser outra receita, mas foi uma receita de bolo. Então, aqui está dentro da confeitaria. Mas aqui a gente vê as restrições dietéticas, né? O que é que eu posso fazer, o que é para aquela pessoa que tem determinada doença, determinada condição. Acha que é a letra B? Bruna já foi respondida. Porque não leva farinha de trigo. Eita, tu já vai levar todo mundo para a letra B. Mas bora lá, tem outras alternativas aí também, tá, gente? E acredito que essa seja a nossa última questão já. Um instante, né? Gabriel também acha que é a letra B. Ok. Gislaine também. Vamos lá ver. Mais alguém, gente? Dúvidas? Maciel disse que é a letra C. Certo. Alguém concorda, discorda com os colegas? Já deu. Mas ninguém não acredita. A maioria já falou, né? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui, senão eu não consigo nem ver. Pronto. Vamos lá. De fato, gente, é a letra B, tá? Mas vamos lá justificar o porquê não é a letra A, nem letra C, nem letra D, nem letra E. Olha aí, tá vendo, Gabriel? É só questão de tempo, mas aí vocês vão acertar muito mais. Bora lá. De acordo, então ele deu a lista de ingredientes e ele quer saber, certo? Se aquele alimento ele pode ser consumido sem nenhuma restrição, ou seja, comer e não ter problema, nenhuma indicação, né? Nenhuma contraindicação ali por pessoas portadoras de diabetes. Sem restrição, não. Ele poderia comer, tá? Eu tenho diabetes, mas ela é controlada, eu posso comer. Certo, você pode comer. Mas é sem restrição? Não é sem restrição, tá? Então, eu já não poderia, porque aí eu levo uma grande quantidade de açúcar, tá? Tanto na receita, como também, né, lá eu vou polvilhar com açúcar ou fubá. Então, eu posso colocar açúcar do lado de fora ainda mais, né, para dar aquela caramelizada. Então, vai bastante açúcar, certo? Ou seja, não. Por que a letra B, gente? Letra B, de fato, a doença celíaca,
para quem não sabe, é a doença que as pessoas não podem ingerir nada que contém farinha de trigo, né? Ou seja, o glúten, né? Então, quando diz contém glúten, não contém glúten, é em relação, de fato, à presença da farinha de trigo. Então, esse bolo não tem farinha de trigo, ele tem farinha de milho. Então, a pessoa que é celíaca pode comer, porque não vai ter nenhuma implicação, tá? Até porque ele frisa lá embaixo, no modo de preparo, polvilhada com açúcar ou fubá. Se fosse açúcar ou trigo, esse celíaco também não podia comer, por causa do contato, tá certo? Alergia à caseína. Gente, a caseína é uma proteína presente no leite, né? No leite de vaca, né? Então, ele leva leite. Então, eu não posso, de fato, colocar esse bolo para uma pessoa que tem alergia, tá? Alergia à albumina. A albumina, ela vem do ovo, né? E esse bolo, ele contém ovo. Então, eu não posso colocar esse bolo para uma pessoa que tem alergia à albumina. Muito menos intolerância à lactose. Por quê? A lactose está presente no leite integral, né? Se porventura fosse um outro tipo de leite, né, um leite vegetal, eu poderia, né, consumir caso eu tivesse uma intolerância à lactose. Mas, de fato, eu não posso consumir porque tem o leite integral, que aí a gente já subentende que é o leite de vaca, tá? Dúvidas, gente? Quem chegou depois, certo? Não se preocupe, porque a aula ela foi gravada, tá? E até o final da semana, o professor André, que fez a recepção, ele falou que vai colocar o link disponível lá no YouTube, tá? Então, até porque muitas pessoas elas não vão conseguir assistir, né, os nossos aulões. E é importante que elas tenham acesso, né? Mesmo que estejam trabalhando e agora não conseguiu ver, mas em outro horário consiga ver, consiga assistir essa revisão, tá? Então, eu trouxe essas 4 questões, né, para mostrar para vocês os tipos de questões que podem vir, né? As estruturas dessas questões, ou seja, tem aquela questão que vai vir com um enunciado maior, né? Que nem aquele da mistura dos ingredientes de pão e de bolo. Teve um enunciado bem curtinho, mas sempre vai sintonizando o que é que ele vai pedir ao final, tá? Então, muito provavelmente, acho que todos aí fizeram o Enem, né? Então, segue aquela mesma estrutura de ter textos, né? Então, vão preparados, né? Para ler, vão se preparando. Peguem provas antigas, né? Tem livre acesso isso lá no site do INEP, tá? Então, vocês têm acesso a ver como é que é. As questões... Lembrando que a estrutura da prova do ENAD, inicialmente, ela começa com as questões de conhecimentos gerais, ou seja, o dia a dia de vocês, é o que passa no noticiário, né? Então, são essas informações mais cotidianas, conhecimentos gerais. E depois tem o conhecimento específico, que, no caso da gente, vai ser sobre gastronomia. Então, assim, hoje foi especificamente sobre confeitaria, né? Então, cada dia que está tendo um aulão e que você sente que tem alguma dificuldade, ou até mesmo tem uma facilidade, mas você não sabe como as questões vão vir, é interessante que vocês participem, né? Porque é um momento de vocês se avaliarem, que aqui eu não estou avaliando ninguém, né? Na realidade, eu estou reforçando para que vocês tenham autonomia. Estou com dificuldade de confeitaria. Percebi que depois da aula eu não estou conseguindo entender certos processos. Aí eu corro e dou uma revisada, tá certo?
É só uma pontinha aqui da nossa contribuição, tá certo? Quero agradecer muito a presença de todos, certo? Sei que muitos não conseguiram entrar logo no início, de fato, mas quero agradecer a todos a presença. Estou à disposição de vocês, certo? Eu sou aqui da UniFG de Pernambuco, né? Mas estou acessível aí para vocês. A professora, vi uma questão assim, não estou conseguindo resolver, ou então, o que é que a senhora acha? Será que... Enfim, tirar dúvidas também, né? Estou super acessível a vocês. Aí nas redes sociais, podem me procurar, e aí podem falar comigo, tá certo? Eu sei que esse tempinho é curto, e caso venham surgir dúvidas, lógico que vocês vão ter professores mais perto de vocês, mas caso vocês sintam à vontade, podem falar também, tá, gente? Então, eu queria muito agradecer a vocês. Não percam os próximos aulões, né? Tem muito ainda essa semana, e aí vamos sempre mandando. Obrigada, Gislene. Que bom. Um abraço daqui de Pernambuco, de Recife, tá? Vão tranquilos, porque vocês já estão agora na reta final, né? Já está pertinho da prova. De fato, a gente não quer, de fato, atrapalhar vocês. A gente só quer amparar e dar essa revisãozinha para que vocês terminem aí com muito sucesso. Tá certo, gente? Muito obrigada. E essa aula vai estar disponível, acho que até o final da semana, no YouTube, tá? Então é isso, gente. Tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Eles gostam, eles gostam. Obrigada, Rosélia. Obrigada, Gabriel. Viu? Fiquem aí à vontade, podem falar comigo. Deus abençoe a todos, tá? Tchauzinho, gente. Boa tarde. Fiquem com Deus.